Fala galera, chegamos com o nosso podcast, Playcast no ar, hoje com o episódio 43, recebendo aqui o Robson Rodrigues, ele que participou do 20º episódio, né? Ele contou detalhes da época do Superjet, né? Que ele trabalhou no Superjet, contou alguns detalhes da Montanha Encantada, Roda Panorâmica, e hoje a gente vai prosseguir na parte 2 com ele aí. Eu tô com o André hoje. André, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Nilson? Beleza? Boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo aí, mas é um grande prazer estar aqui novamente, entrevistando uma lenda, que é o Robson. Isso. Boa noite, Robson, tudo bem? Olá, boa noite. Isso. Mais uma vez, obrigado mais uma vez aí pelo convite. E vamos lá, né? Vamos lá. Saudade do povo, saudade aí, pessoal que me conhecia, tá me conhecendo e que muitos anos não me viram, agora estão vendo hoje. Tá? Isso. E detalhe, né? Naquele primeiro episódio a gente não tinha ainda o vídeo, né? Agora a galera vai escutar e também vai poder ver no YouTube, no Facebook. Bem bacana. E assim, para iniciar, Robson, conta pra gente como é que era aquela época do Play Center dos anos 80, que tinha aqueles eventos, que iam muitos artistas lá, né? Cantar, Bozo, né? Conta pra gente como é que era essa época aí, você que viveu isso aí. Aquela época era um momento mágico, né? A gente tinha muito parceria do SBT, que é a antiga TVS, né? E eles era... Tanto que o pessoal achava que o Play Center era do Silvio Santos, né? Então, a gente tinha muito evento com o Luiz Ricardo, né? Que era o Bozo na época. E desses eventos sempre tinha os agregados que depois tinha o Gugu fazia muito show do Pre-Country, show sertanejo, enfim. Tinha as épocas que a gente tinha que desmontar e montar palco, né? Em 3 dias, né? Porque era um show de eventos, né? Play-rock, mas assim, o forte mesmo no início sempre foi o SBT, né? Com o Dia das Crianças, com o Bozo. Na época do Dia das Crianças, era um furdunço, foi muita confusão, porque foi ao vivo, né? Antigamente no SBT, e ele chamava o povo, né? Chamava e não tinha mais estrutura, o parque não tinha mais espaço. Sabe? E naquela época era muito bom porque a gente não tinha aquele controle como hoje, é bem restrito, um número limitado de pessoas, né? Então era incalculável o número de pessoas, né? Hoje, se precisasse, tinha que ter um número básico e informando lá a capacidade por segurança mesmo, né? Então era muita emoção, né? Era muita emoção, muita gente famosa, muitos artistas famosos, muita gente famosa que era tudo no SBT mesmo, né? E a gente não tinha tempo para nada, né? Já nos anos próximos dos anos 90 a 2000, a gente já viu que a gente já não tinha tempo, mas imagine naquela época, e com o show que nós tínhamos ao vivo, e com o Colossus, que na época era aqueles 2 anéis, né? Imagine, não tinha estrutura para fila, não sei o que era fila, o que era área comum de passagem, que era incontrolável. Mas tudo dava certo, né? Tudo dava certo. A nossa última mesmo, assim, pelo menos da minha época que eu peguei mesmo, foi uma época que já estava mais controlado, assim, foi 60 mil pessoas. Assim. 60 mil pessoas com mais de muitos brinquedos. Porque quando a gente tinha a época do Bozo, até a gente tinha espaço bastante no parque, né? Que eram bem poucos brinquedos, mas muita área de movimentação. Agora, quando já com aquele espaço pequeno de muitas atrações, um próximo do outro, com 60 mil pessoas, era muita confusão. Principalmente quando ia pessoa de Santos, né? Pessoa de Santos causava, né? Sempre, né? Abraço! E aí a gente já estava preparado, a gente já tinha um treinamento
sobre essas informações de receber esse pessoal, né? Nossa. Então, a gente tudo, na época, a gente acho que já estava preparado, porque, foi tantos anos e anos de experiência, que se errar, é porque é muita burrice, né? Então, a gente já tinha alguns erros, mas é uns erros que a gente nunca esperava que fosse acontecer. Mas aí, o próximo ano, a gente já estava treinado para não deixar repetir o procedimento. Nossa. E graças mesmo a Santos, que esses pessoal de Santos que começaram a gente ter ideias de contratar monitores, né? Aí pegamos os próprios funcionários que eram dos equipamentos para ganhar promoção para ser monitor. Aí já ia ficando mais controlável as filas, né? Porque a gente tinha, às vezes, os operadores para ficar controlando fila e às vezes não dava. Ou você operava os brinquedos ou você tinha o que olhar a fila, né? Aí depois teve essa ideia de ter os monitores, porque segurança era só portaria. A segurança era pouco, né? Era muito pouca segurança para dar uma estrutura para o parque que a gente precisava. Aí eu fui hoje se aprendendo que os monitores nas filas era muito importante, né? Para ajudar mesmo o atendimento, tanto para a gente que era os operadores, como para o próprio público mesmo, né? Sim. Senhas para encerrar os equipamentos, né? A gente já tinha que ter um cálculo de horas, quantas senhas nós tínhamos que distribuir para encerrar às 22 horas, né? Ou meia-noite, ou 1 hora, dependendo do evento que a gente tinha. Mas era tanta informação, tantas informações, que isso é impossível a gente esquecer, né? Só esquece se tiver mãos largas, mas assim, foi uns momentos bons pra gente que passou, né? Quem frequentou mesmo essa época, assim, é uma coisa que você nunca vai esquecer. Tá no sangue, você vai morrer com isso na cabeça. Sim. E olha que interessante, né? Até comentando com o André, eu particularmente não sabia disso aí, que antigamente não tinha. Pra mim sempre teve SPO. Tá vendo que da hora? Então, é diferente, né? Porque a gente, pelo menos na nossa época, a gente trabalhava ali, não se imaginava trabalhar sem um SPO, né? Porque tinha que ter controle de fila, o fechamento da fila, o monitoramento para o pessoal não se matar na fila também, né? E Robson, você falou, anos 80, né? Não tem como não lembrar, pelo menos eu, acho que até o Nilson também, todas as orcas. Você pegou essa fase do show das orcas? Peguei. Quando elas chegaram lá, tudo? Não, já não era bem da minha época. Eu já cheguei, já entrei lá, já estava lá, né? Mas assim, a Geisa, ela pegou, o Juraci pegou, teve umas pessoas bem mais antigas do que eu que já pegaram, né? Tanto que a gente tem um grupo do WhatsApp, que vai fazer mais de 8 anos que a gente está com esse grupo, só ex-Play Center. E todo mundo entrou nesse grupo. Acho que os 3.500 funcionários que nós temos na época entrou. E eu tenho uma pessoa que trabalhou e está com a gente até hoje no grupo, né? A gente chama ela de Miss Odete, né? E ela tem todas essas fotos da época dela mesmo, que ela apresentava o show da atração da Orca Show. Nossa, que legal, cara. A gente um dia pode colocar ela aqui também, explicar tudo isso, né? Ela participou tudo com o Juan na época, né? O show das orcas, o show dos golfinhos, as focas, né? E quando eu já entrei, já tinha morrido uma, né? Tinha acabado de morrer uma. E aí foram fazendo bastante promoções, porque a gente já começaram a ter as leis do Brasil, que não ia poder mais ter bichos em cativeiro, né? Já começaram com o circo, né? Já estava começando com o circo. Aí depois veio essas leis aí de não ter bicho em cativeiro, e aí já morreu uma, e foram modificando. Acho que eu não lembro da história mais ou menos como que foi o resgate da outra, levado para outro lugar. Mas assim, era um momento mágico, né? Nem a gente, para lembrar isso, só se você for no SeaWorld, né? Só se for lá para lembrar todo esse momento e recordar de tudo isso que a gente tinha lá, né? Os golfinhos, pegar a bola, né? A gente tinha tem umas imagens
meu grupo, no nosso grupo do Playcard, de funcionários, de uma cena que nós tivemos na novela, inclusive foi gravado, né? De um ursinho, tinha um diamante dentro do ursinho, foi gravado, inclusive, esse dia dessa Orca Show. Olha, é muito, muito, muito bonito, sabe? Às vezes, quando a gente ficou lá muitos anos com o terreno abandonado lá atrás, a gente lembrava aquela piscina, aquelas coisas enferrujadas. E depois que foram tirando tudo e abrindo o terreno mesmo para colocar o Looping Star, né? Isso, mas assim, a gente nunca vai esquecer esse momento da Orca. Nunca, nunca, nunca. Porque, quem viveu não vai esquecer, né? Tem gente que é criança e lembra, né? E lembra. E a gente tinha o patrocínio da Maguari, né? Na época. Maguari era o top do top para fazer essa promoção, essa merchandise, né? Como tinha outras, né? Cada equipamento nós tínhamos a Troll era da roda panorâmica. Aí uma Chip também depois virou roda panorâmica. Aí a Coca-Cola no teleférico, lembra da cadeirinha? A Coca-Cola no teleférico. A Nestlé, né? A Nestlé, né? Tinha o Festival do Sorvete, tinha tanta coisa, coisa boa. Tinha da Iopa, tinha a Nescau era do Colosso, né? Então, a Ruffles no Superjet, eu lembro até a Ruffles no Superjet, Energia, o seno do Bolshoi, era tanta coisa boa. Era muita coisa, o Telecombate era da Iopa, né? Da Iopa, por causa dos igluzinhos que tinha no Telecombate lá, aqueles igluzinhos. É muito bom. Na época, a gente teve quase perto dos anos 90, quase chegando nos 2000, por aí, a gente queria estar fazendo até uns patrocínios legais, a gente ia ter muito dinheiro, a gente tinha uns projetos de ganhar muito dinheiro do patrocínio, até comprar os terrenos dos lados, né? Sim. Porque a gente não tinha mais espaço para colocar brinquedo nenhum. Ou tirava um e colocava outro, mas assim, tinha sido um projeto mesmo de ter os patrocínios, e não era pouca coisa, não, os patrocínios era bom para esse tempo, né? Para tudo, tanto para estrutura, para comprar terreno, para melhoria dos brinquedos mesmo, né? A gente chegou a ter uma época até ter patrocínio da Tintas Coral, né? E outras marcas de tinta que eu não lembro agora, assim, que era muitas toneladas de tinta, né? Muita tonelada, não é brincadeira, né? Pintar até piso do parque, né? Não é qualquer parquinho que fazia isso, não, pintar piso. Eu achava isso um absurdo, né? E era bonito, ficava bonito, né? Ficava bonito, dava outra presença. Mas não tinha um desgaste, né? Porque era frequente, milhões de pessoas por mês, então desgastava. Então a nossa oportunidade da época era a época de frio para fazer fechar o parque para uma grande reforma mesmo, né? Mas assim, não vencia, não dava porque o tempo era curto. E o tempo que o parque ficava fechado era muito dinheiro que se perdia, né? Naquela época ainda, era o auge, né? Muito. Anos dourados, mano. Vixe. Mas assim, eu tinha a maior vontade de passar a mão na Orca, né? Quem não tinha vontade de estar até mergulhando com ela, sabe? A gente sonhava, até isso sonhava. Mas não era qualquer um, tinha que ter, eram as pessoas que ainda mais, aí depois a gente descobre que era pegar todas, não só o Play Center, né? Mas os mais novos aí, a gente sabe, tem até série no Netflix falando que eram orcas de cativeiro, que eram pegas lá no oceano e depois que tratavam. Então, hoje em dia é praticamente ilegal fazer isso, não tem nem como fazer isso, né? É uma judiação com o animal, né? Mas naquela época era muito mágico, né? A gente sentado eu lembro até hoje, sentado na arquibancada vendo a orca pulando, os golfinhos pegando a bola lá, pulando pra pegar a bola, viu? Era muito louco. É verdade. Porque em Busch Gardens parece que não sei se tem ainda, né? Mas assim, só de a gente ver aquele telão ao vivo mostrando aqueles bichos, a gente parece que não é de verdade, né? São muito inteligentes. É uma coisa mágica que você
jamais imaginaria que você ia estar perto daquilo no Brasil e ver um bicho fazer aquilo tudo, dançar com os treinadores, né? Enfim, era muito, né? Tudo era mágico, né? Vamos supor, uns bonecos do Show dos Ursos, tudo eletrônico com as baleias. Não tinha como não ser uma coisa mágica. A gente aplaudia os dois do mesmo jeito, mas assim, a emoção não tinha explicação, né? A emoção era assim, mágico mesmo, sabe? Mágico. Então, eu queria que você contasse pra gente aqui um pouquinho também. Uma vez eu estava conversando com o Robson, André, era no grupo lá do WhatsApp. Ele estava contando lá os detalhes da torre do Play Center, né? Eu queria que você o símbolo, a torre símbolo. Ele é da época da torre bonitona, né? O PC nostálgico lá. Aquela que você vê de longe na marginal. Ele falou pra mim que sentiu muito quando teve que tirar, né, Robson? Conta pra gente aí. Porque aqueles neons era de gás, né? O PC mesmo, ele vivia sempre queimado aqui. E era uma fortuna também para mandar arrumar aquilo lá em cima, para subir lá em cima. E sempre tinha um dos lados, era 3 lados, né? E sempre tinha um dos lados que um lado não piscava, né? Oi. Mas ali a gente enxergava na marginal inteira, longe você já via. Aquilo ali é fenomenal, cara. Né? Aquela escrita Play Center, assim, ó, em meio que branco, amarelo, eu acho. Nossa, aquilo ali via de longe. E eram umas lâmpadas, aquelas lâmpadas simplesinhas, lâmpadas de incandescente, né? E muitas lâmpadas daquela queimava. Então, o logotipo da torre escrito Play Center e aquele neon piscando verde e a laranja, meu, quem não enxergava de longe lá, falando que é o Play Center. Imagina hoje com LED. Imagina hoje como é que seria. Hoje com LED você ia ver muito longe. Pois é. Porque, meu, os símbolos mesmo era a torre e aquela estrutura geodésica do teleférico, né? Sim. E o Superjet, né? Então, a barca a gente até pegava ela meio escondidinha, porque ela estava um pouquinho mais perto da portaria, né, na época. Mas, assim, o forte mesmo era o Superjet. Tanto que teve um estudo mesmo para colocar esses brinquedos de frente da marginal, né? Então, tudo foi estudado, assim, é uma coisa assim... É igual você vê a panorâmica, né? A panorâmica, ela meia de lado, você vê de frente da marginal, você pega todo o raio dela. A estrela, lembra a estrela? A estrela. E a estrela dela era muito bonita, porque ela tinha um jogo mesmo, né? Ela piscava vermelho e branco também, incandescente, né? Aí depois ficou só ela inteiriça mesmo, a estrela. Aí depois vai tirando, vão se modificando tudo. Eu acho que o auge, quando chegou, foi a Gigantona. Que ela tinha, tipo, aquele girassol dela. Nossa, aquilo ali, você ficava horas olhando ela. Ali, naquele pôr do sol, aquele girassol dela. E já emendando isso aí que o André falou, Robson, da Gigantona, uma dúvida. Aquela época lá, a portaria era na marginal, né? A portaria ali, a entrada. Já trocaram, a ideia de trocar já foi por causa da chegada do Sky futuramente, Gigantona e Boomerang, ou não? Eles queriam trocar mesmo de lugar, a entrada. Marcelo. Eu não lembro na época, porque quando a gente estava em negociação, já para estar fechando com o Hopi Hari, né, que era Great Adventure. Então, eles tiraram, coisa do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo é imprescindível, né? Então, ele acho que tirou a Gigantona, ele cedeu lá pro Hopi Hari, pro Great Adventure, né? Que ele tinha um sonho lá também, né? O Dr. Marcelo tinha um sonho daquele parque, né? E então, aí depois, com as viagens que tiveram, aí tirou a Gigantona e entrou a montanha-russa, como é que o Boomerang, né? Boomerang, do Sky depois. Então, foi ali, né? Os três foi um pacote, né? O Sky, Boomerang e Turbo foi tudo comprado, tudo ao mesmo tempo ali, um lote só, né?
Foi. Na realidade, a gente sempre comprou pacote, né? Eu lembro assim que quando entrou o Hang Ten e o La Bamba, já foi um pacote, né? Foi assim um auge. E que pacote, viu? E o Double, né? E o Double Shock. Double Shock, La Bamba e qual é o outro que eu falei? E Hang Ten. Hang Ten. E que pacote, viu? Porque eram equipamentos bonitos também de se ver à noite. Principalmente o Hang Ten, eu lembro muito daquela do coração que tinha embaixo. Quando pegava a velocidade máxima, aquilo ali era muito legal também. Meu, e quando eu entrava em comercial, olha, a gente sofria, né? Quando já começava a entrar essas agências para gravar comercial, meu, a gente não ou a gente recebia eles do jeito que estava mesmo, ou enfim, já anunciou, é para chamar, e já chamar o pessoal vem, né? Como que era caríssimo antigamente os comerciais, principalmente da Globo, né? De 15 segundos era um absurdo. Nossa. E esses 15 segundos, meu, a gente lotava o parque, a gente não vendia. E horário nobre ainda, né? Horário do Jornal Nacional. E principalmente que é épocas de férias, né? Janeiro, a gente sempre, era sagrado. Play Center, todo ano tinha que ter um brinquedo para janeiro. Né? E todo ano, todo mundo esperava, né? Já virou uma coisa automática da juventude daquela época. Porque, o que será que a gente vai ter? O que será que vai vir? Que da hora. E naquela época tinha facilidade para trazer uns brinquedos. E não era qualquer empresa que podia trazer um brinquedo daquele porte, né? Play Center tinha dinheiro, Play Center sempre, né? Sempre foi o top do top mesmo, né? Sempre foi organizado para importar, para trazer, para colocar, né? E até hoje a gente não sei explicar assim, como é organizado tudo para se fazer. Na época de terror, nas primeiras noites de terror de 88, é tudo organizado, sabe? É tudo estudado, é tudo gente que não foi assim feito assim por ideia, foi contratado para fazer um layout, um engenheiro, enfim, tudo é estudado, né? Então não tem assim que falar de negatividade de tudo que foi um encanto, né? E não vai, acho que existir outro igual. Né? O Hopi Hari poderia até ter uma coisa assim, sabe? Mas assim, o Play Center ia ensinar o Hopi Hari. O Play Center ia ensinar, né? A gente chegou uma época de ir lá, explicar, pegar muita gente para treinar. Sim. Enfim, mas o foco não é o Hopi Hari, é o Play Center. O Play Center é uma faculdade, foi uma faculdade de um parque. Hoje, todos esses parques que se constroem aqui no Brasil querem ter um igual, querem ser um pouco igual. Eles pegam uma referência de Play Center. Mas nunca vão progredir se não investir em treinamento. Né? Não adianta se só construir um parque se não tiver um bom treinamento, se não tiver um bom atendimento e principalmente de tudo, sempre vai ter uma segurança, né? O Play-Center sempre investiu na segurança, né? O Play-Center ele não abria se não tivesse a segurança, né? Ele era inegociável a ter a segurança. Sim. E hoje em dia o que peca muito esses parques hoje é a segurança, né? É a segurança. E o Play Center não. O Play Center sempre investiu na segurança. Ele investia tanto na segurança, não só na segurança, mas tudo ele investia. Ele investia como falar com o visitante, né? Que a gente era proibido de falar para o visitante. É proibido você pisar na grama. Eles não exigiam, eles não deixavam a gente falar isso. A gente tinha que ter treinamento como falar no microfone, a gente tinha que ter um treinamento como abordar um visitante na fila, a gente tinha um treinamento de tudo tinha um treinamento. Né? O Play Center até pagava para você entrar dentro de um show dos ursos, né? Ele pagava a hora extra para você entrar dentro de um show dos ursos, para você ver o que ele vai entrar dentro, ele está pagando para você ter um treinamento, para você ver o que vai acontecer com o Play Center, o que o Play Center vai trazer, o que o Play Center vai fazer amanhã, enfim, tudo ele investiu, né?
Da hora. Eu tenho todos esses cursos, eu tenho tantos certificados de curso, tanto certificado, é de HT, é de abordar visitante, é de segurança, é de bombeiro, é de como usar um guindaste, né? Ele investia fora, ele já pegou Senai para investir com a gente de segurança. É muita coisa, é muita coisa. Tudo que a gente acha que aprendi um pouco foi também do Play Center, né? Foi quanto tempo, Robson? Quanto tempo que você ficou lá, total? Eu passei, eu nem sei, porque eu fiquei um tempo como humorista, depois eu entrei efetivo, depois eu viajei, eu fiquei um tempo fora, eu fui convidado para ficar um mês fora, né, para trabalhar nas montanhas russas. Eu acho que foi quase uns 20 e poucos anos. Aí. Ô Nilson, isso que o Robson falou de visitante é aquilo que eu falo para você, que eu lembrei um tempo atrás. Você falou, nossa, é isso mesmo, né? Isso começa desde o vestiário. Aquele espelho gigante, e eu lembro até hoje, essa é a visão que o visitante terá de você. É verdade. Né? Que tinha aquele espelhão gigante, todo mundo, sabe, se arrumando, né? E aí quando você descia para os equipamentos, tinha a missãozinha. Não sei se vocês lembram. Cada equipamento tinha o símbolo do Play, aquele logotipo antigo, e tava lá, nossa missão. Aí tava lá, data, dia, não sei o que, não sei o que. Exatamente. Cada departamento ele tinha a sua missão, né? Ele tinha a sua missão, tanto que cada um recebia o seu manualzinho, né? De boas-vindas, né? Do funcionário. E tinha tudo a missão. Isso eu tenho até hoje também, sabe? Tudo isso, inclusive, está lá no Amigo Replay, Playcard, funcionários, tudo está lá. As lembranças, tudo do parque, está lá. Né? É só puxar lá na lupinha, você vai ver lembranças do Play Center. Muita tudo coisa. Pra gente não deixar morrer, né? Tem tudo lá. Tem tudo. Aí a gente... Né? Aí a gente já está agora com bons vídeos, né? Até o Nilson consegue, não sei como ele consegue pegar esses vídeos, e muitas fotos, né? E não estamos querendo seguidores. O que a gente quer mesmo é presente no morro com o que a gente tem. Aquilo ali vai ficar como se fosse um histórico de como como foi o Playcenter. É deixar a chama viva, não apagar e cair no esquecimento, né, de todo mundo. Até mesmo as gerações novas que nem entraram no Play Center seguem lá e falam, nossa, como era mágico. A época de vocês era mágica, né? Nem conhecia o Play Center, mas segue. Uma coisa que era legal, desculpa, Robson, era o mapa, né? A gente pegava o mapa, eu lembro que eu ia com meu pai nos anos 90, e na época meu irmão trabalhou lá, né? O Edson, logo ele vai participar também, tá correndo, mas eu pego ele. O mapa do Play Center, André, antigo, da época do Robson, viveu lá. Era enorme, né? Tinha muito brinquedo, cara, era muito grande aquilo. Nossa. Eu tenho muitos mapas, eu tenho mapas da época da Orca, eu tinha um mapa que era preto e branco, né? E virou também uma coisa registrada. O mapinha do Play Center ajudou bastante gente a não se perder, né? Verdade. Então é uma coisa também muito, muito emocionante também. Uma outra coisa aqui que eu lembro bastante, né, daquela época, era uma montanha-russa simples, pequena, mas ao mesmo tempo de pequena era forte, que era o Open Blitz. Eu lembro desde o começo de quando você sentava no banco, você já escorregava de lado, assim. Meu irmão adorava ele. O Open Blitz dava muito, gastava muito aquele Open Blitz. Mas eu não sei por que não, a gente, não sei explicar por que aquilo não ia embora. Porque a cada 6 meses a gente tinha problema. Era motor que queimava, era a roda que travava, enfim. Era muito barulhento. Barulhento pra caramba. Também, eu lembro dessa recordação do barulho dele. Parecia uma tromela rápida. Ele era muito caro. O que a gente ganhava de um brinquedo, a gente perdia tudo nele. Nossa, outros momentos, né? Mas ele era gostoso, que era um 8, né? A gente se virava pra... O formato dele era um 8.
Eu lembro da Mas- saída dele, você passava por cima dele, né? Era uma ponte a saída dele, né? Fui por outro É, lado. Legal pra E aí caramba. a gente tinha tanto transtorno por causa dessa ponte, o pessoal não saía daquela ponte, tinha que tirar o pessoal lá de cima. E, Nossa. enfim, muitas recordações, né? E o labirinto, Robson? Tinha um labirinto dos espelhos também, né? Antigamente. Labirinto. Nossa, eu Labirinto sentei era- a cara naquele espelho uma vez, mano. Eu entrei lá. a gente tinha até um mapa mesmo, né? Tinha até um mapinha mesmo Essa era a minha curiosidade, queria saber disso daí. A gente tinha um mapa tanto da construção. Porque, a gente tinha que limpar. Você imagina limpar todos aqueles espelhos, passar álcool. Nossa. Meu Era Deus. muito. E as laterais dele, como tinha as lâmpadas, né? Na lateral, como era a poluição muito forte lá da marginal, era muito difícil limpar aquele. A gente não podia tirar aquelas chapas da lateral, porque era tudo furadinho com as lâmpadas dentro, né? Mas assim, e tinha muitos vidros de reserva, viu? Porque o pessoal conseguia quebrar mesmo, né? Eles conseguiam bater a cabeça e quebrar, Nossa. né? Às vezes a gente quando era funcionário novo, a gente tinha que ensinar pelo mapinha como ele tinha que entrar lá para tirar as crianças lá de dentro. Tem crianças que não conseguem sair. Então os funcionários Imagina eles tinham a obrigação de tirar. A gente tinha um treinamento para tirar a pessoa que estava perdida, tanto adulto como criança, que chega uma hora que eles não se cansa, né? E era Mas uma saída só? Uma saída só. Uma saída só. A gente tinha uma lá no fundo para guardar material de limpeza, tudo, mas aí foi se mudou, colocou o vidro mesmo, mas a gente tinha uma porta ali para tirar ou para entrar, para fugir lá para colocar os produtos mesmo. Mas a lateral dele mesmo, aí a gente conseguiu entrar só pela lateral, para guardar nossos produtos, guardar material de limpeza, guardar, enfim, ferramentas e até os vidros mesmo, né? E os vidros não era nacional não, viu? Os vidros também era de fora. Aí. Não era da Blindex que não tinha na época, não, era um vidro especial, né? Caramba. Ele era onde era a casa do monstro, né? Ele era ali naquela... Ele ficava onde era a casa do monstro porque tinha Monga e junto com o Castelo Assombrado, né? Isso. Aí ficou só ele ali. Era também outra coisa assim, muito bonita, né? Eu acho que não existe mais. Tem um equipamento que eu acho que em 40 episódios ninguém falou disso. Você falou muito por cima, assim. Eu acho que é da época dele, o Enterprise. É verdade, poucos falaram do Enterprise. Poucos falaram. A gente não pegou ninguém que operou ou entrou dentro da cabine do Enterprise ainda. Tentei pegar a Jaqueline, ela operava quando eu entrei em 97. Mas não... Como é que era o Enterprise? A emoção dele era aquele barulho de início, né? Que a gente colocava aquela buzina, né? E aí vinha aquele barulho do motor. Né? Mas, na realidade, ele ficava lá onde que era o splash. Lá naquele canto lá, onde que era a entrada dos excursionistas. Sim. E o Enterprise, ele era uma carreta, né? Ele era uma carreta e ele tinha um painel muito bonito do Enterprise. Muito bonito, né? Aí também tinha o Bicho da Seda, que também ficava lá perto. Aí depois ele foi para a área 1 e aí fizeram aquele projeto de aprofundar lá um buraco lá para colocar o Enterprise lá, ficar fixo mesmo na fixo, né? Tiraram da carreta e colocaram fixo. Aí era também muito emocionante, né? Porque era uma nave espacial, né? Aquela coisa assim também que E detalhe, ele era automático? Não. Sempre foi. Não? Como que era o procedimento para ele subir e descer? A gente só na época as travas, tinha que acompanhar todas as travas que estavam fechadas. Quando as travas estavam todas fechadas, tinha-se uma lâmpada piloto, né? E aí a gente liberava o motor tinha a circulação dela daquele tempo de subir e descer. Se precisasse de uma emergência, a gente batia emergência, ele nem subia, ele já descia já só no giro. Só no giro, né? Mas assim, não era aquele freio automático de parar, ele tinha que esperar o momento dele, né?
Ah, Era só para vomitar, tinha que cuspir dos vômitos, né? Mas, assim, é outro brinquedo também bonito, assim, que eu não sei para onde foi hoje, né? E sim. hoje em dia se faz, é até nacional, esses daí dá até medo de andar. Ah, Se eu ver um Cara, tem brinquedo uns do itinerante aí que a gente vê e fala, meu, vai voar uma navinha. verdade. Voa. Não, né? e ó, o legal também do Enterprise é quando você tava indo pro parque. Ali da Barra Funda, do terminal Barra Funda, o parque já tava aberto, dava pra ver, mano, ele subindo assim. Dava. Dá, quando ele tava Meu, ali nos 90 graus lá, dava pra isso. ver certinho. Cara, Dava aí pra você ver. falava, mano, o PlayStation já tá bombando lá, mano. Já tá rodando o E, negócio. tam, e também com lâmpada incandescente, né? Com aquelas lâmpadas das mesmas da torre. Tudo lâmpada bolinha. Sim, olha aí, só. Né? E fora o barulho era icônico, não tinha como não Nossa, reconhecer, meu. Aquele barulho era só dele. que ali. Se a Não tem gente como fazer se outro tirar, barulho. se tirasse, a gente já sabia que tinha alguma coisa errada. Né? Como qualquer brinquedo, a gente tinha tanto costume de ter esses barulhos, que se a gente vê que tem alguma coisa diferente, a gente já sabe que tem problema. Né? A gente já sabe que não está normal. É igual um carrinho mesmo de uma montanha-russa. Se a gente vê que ela tá fazendo um barulhinho na roda, é porque soltou alguma pecinha lá que está incomodando. E tudo é automático, né? A gente, como foi operador, a gente não tinha melhores pessoas do que a gente para saber que não está perfeito, não está Sim, não tá normal, né? já Então, pega a manha do negócio. era muito Tá, legal. Eu achava assim achava não. Na época, a gente dava muito valor aos funcionários, tinha que se valorizar eles por conhecimento, né? sim. Então, a gente sempre falava nas reuniões com os outros departamentos, tanto da elétrica como eletrônica, como da mecânica, elétrica e eletrônica, que por mais que eles são profissionais, eles estudaram, eles têm as profissões deles, mas eles tinham que ouvir a gente, Sim. porque a gente Uhum. operava e a gente tinha que passar para eles e eles tinham que acreditar e ver o que tinha de problema, né? Mas tinha umas épocas que era muito difícil, eles não aceitavam que os funcionários dessem opinião, né? Então a gente foi quebrando esse vínculo de cada um tem que cuidar do seu e não ficar se intrometendo. Não, aí quando a gente foi mudando a gerência, né, da manutenção, a gente foi vendo que foi funcionando, né? Foi funcionando com o pessoal, principalmente na época do Hércules, né? O Hércules foi muito companheiro, o Hércules foi muito trabalhando junto com a gente. Então, e aí, galera, o Robson comentando com a gente que na época lá, os mecânicos, né, manutenção, tinha que escutar os operadores que estavam ali vivendo o dia a dia, né, do brinquedo, né, qualquer barulho estranho ali. Só lembrando, Robson, não perde essa linha, não, só lembrando assim, que o Robson comentou lá atrás com a gente, a galera do Facebook, que tem lá as lembranças, vai na lupinha lá no Facebook, quiser ver algum brinquedo antigo, alguma lembrança do Play Center, pesquisa lá que tem muita coisa lá, né? E assim, vocês que tá escutando a gente, tá vendo a gente, que tem alguma coisa da época, né? Uma gravação, uma foto, pode postar no grupo lá, né? Pra gente ver, é bacana, né? A gente rever essa época, né? Então, Quem Robson. sabe a gente não se vê ali no fundo, fechando uma trava, entendeu? Também, às vezes já aparece o brinquedo lá. O Robson mesmo o Robson tem um vídeo que ele aparece, até que o meu irmão tava brincando no parque. O Robson tá lá no Sky Coaster. A Maristela tá só arrumando roupa lá e o Alexandre Nicolai tava lá sentado lá no fundo. Lá o Robson aparece assim, camisa branca, né, cabelinho arrumadinho. Eu fugia muito, eu não gostava muito, eu fugia. É. Eu não gostava de jornalzinho do Play News, Play eu não gostava de foto. Uhum. Eu não gostava de foto, eu não gostava de filmagem, eu não gostava nada dessas coisas. Eu tinha muito, não sei, até hoje eu não sou muito fanático para foto, não, mas às vezes a gente tem que quebrar esse protocolo aqui. É verdade. A gente vai, mas fica a lembrança, né? Uhum. É bom também que mata a saudade, né? O pessoal que tá aqui não vê há muito tempo, né? Agora tá matando saudade. Então, aí que você tava falando lá da galera da manutenção, né? Eu acabava escutando vocês, né, da operação. Tava no dia a dia ali. Falou do... Sim. Falou do Air. A gente tinha muitos problemas com a manutenção lá atrás, né? Uhum. Aí depois entrou a nova direção, aí entrou a nova gerência da manutenção, e o Hércules também vai ser uma coisa assim que foi muito importante, porque ele era muito companheirismo da gente, né? Às vezes nós brigávamos,
porque os mecânicos tiravam as capas dos brinquedos e jogavam no chão. E quem limpava aquelas capas era nós, e a gente não aceitava aquelas capas ser jogadas no chão. Aí o Hércules pegou, ele nos ouviu, né? Que, poxa, você não estava certo mesmo, né? Porque os mecânicos, eles jogavam as capas em cima da graxa, eles não estavam nem aí, né? Aí a gente, né, nessa parceria, nessas reuniões, debate, tudo, a gente começou a ter companheirismo com eles. Daí juntou o departamento de elétrica, né, com o Vinícius, aí depois veio com eletrônica, aí veio, sabe, muitos não aceitavam, mas aí depois a gente começou a ter mais companheirismo com o pessoal da manutenção, né, eles viraram moleque igual a gente, né, a gente fazia teste com eles, enfim, era tudo uma família, acabou sendo uma família, né, depois que entrou uma nova direção, e aí juntou o Hércules quebrou tudo aquele paradigma, a barreira, né? Aquele vício, sabe? Aquele vício de encrenca, aquele vício de picuinhas. Aí começamos a dar tudo certo, né? Aí a gente tinha que ter aquele controle antes de mexer no equipamento. Nós tínhamos um checklist que queria ter uma assinatura também do pessoal da manutenção, para antes de você ligar a chave para saber se o equipamento estava ok. Sim. Então tinha sempre comunicação. Antes de você tocar no brinquedo, já era automático. Você tinha lá o seu local para você mexer na fichinha para saber se está tudo funcionando, né? Se está tudo ok e se tem assinatura. Se não tiver assinatura, nem mexe. Você tem que, você tem que ligar lá para. Isso daí eu lembro bastante de você chegar no equipamento, aí tinha a fichinha no cantinho, né, no acrílico. Aí tinha que ter a assinatura da elétrica, né, a assinatura do mecânico e a assinatura do gerente. Isso. E aí tava o campinho em branco, assim, o primeiro operador. Verdade. Aí tinha que botar essa assinatura depois do checklist, né, no caso. Era pra você ver como é que a organização era bem, bem rigorosa com isso também, né? E tinha que ter parceria, porque se alguém mexesse em alguma coisa, alguém ia ter que responder. Sim. Né? Então, isso era muito importante. E o Hércules foi uma pessoa importante, o Vinícius, né, foi uma pessoa importante, como os outros lá atrás, não vou dizer que não foram importantes, mas era mais difícil, porque a gente tinha aquela mentalidade deles, que sempre foi daquele jeito, né? Eu tinha uma época que eu entrei lá, a gente não podia invadir uma área do outro. A gente não podia sair, o teu funcionário está aqui na área 1, o que ele está fazendo aqui? Porque a gente era diferenciado com as camisas, né? Eu usava a camisa amarela, os operadores. Quem era de jogos era a camisa vermelha e quem era de alimentos e bebidas era a camisa amarela. Então, não tinha como a gente não saber o que a pessoa está invadindo uma na área da outra. Nossa. Né? E se sair, tinha que justificar pelo rádio, né? O HT, aquele tijolo bonito. Então, E Robson, desculpa, era Norte e Sul ou 1, 2 e 3 naquela época? A minha época foi 4 áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4. Depois que entrou a área Norte, Sul, isso aí já, né? Mas o meu foco sempre foi área 1, 2, 3 e 4, né? Área Norte, área Sul, já nem gosto de lembrar muito, né? Também não. Então, a gente tinha muito problema, né? Porque antigamente também, era impossível mulher trabalhar em brinquedos radicais. Mulher era só brinquedo infantil, né? Então isso daí também foi quebrando, né? Sim. Não, peraí, por que mulher não pode trabalhar no Superjet? Porque a mulher vai para trocar um carrinho, ela vai quebrar a unha. A mulher não vai sujar a mão de unha, não. Era um preconceito danado, né? Então acabou, o Play Center acabou. Depois foi se acabando, a mulher fazia tudo o que o homem fazia. E muitos machistas achavam que mulher não trabalhava no Superjet. Né? Eu fiz um desafio que eu coloquei só mulher para trabalhar lá na época. Eu entrei como operador, depois eu fui líder, depois eu fui encarregado, e aí de encarregado eu fui trocando todo mundo, eu fui mostrando para todo mundo que na época que os meninos estavam lá lanchando, lá, fazendo o seu lanche lá debaixo do mini trenó, eles falavam que a mulher vai trabalhar, porque eles se engrandeciam com as maiores filhas dos brinquedos, era o que mais trabalhava, né?
Uhum. Engrandecia, falava, nossa, eu estou trabalhando muito, meu brinquedo é mais concorrido. E sempre foi mesmo, o Superjet sempre foi concorrido. Meus melhores brinquedos maiores foram concorridos. Sim. Mas aquele paradigma que mulher não trabalhava em brinquedo radical foi quebrado, né? Foi quebrado. Tanto que antes do brinquedo até chegar no seu habitat, né? O pessoal brigava quem ia trabalhar lá. Brigava, não, até me encaixava todo mundo me criança, que na época eu também fui de treinamento. Antes do brinquedo já entrar, a gente pegava os melhorzinhos de cada equipamento, né? Desfalcar ele, que ele já tá bom lá mesmo, a gente tem que dar oportunidade para outro, pra gente agora colocar um brinquedo novo, porque ele é bom, ele é atencioso, ele é craque na segurança, ele não fala besteira em microfone. Aí o pessoal, quando passava na área, o pessoal falava, Robson, eu quero falar com você. Tem como depois você me encaixar? Eu falei, olha, tem que ver, tem que, sabe, não vai desvalorizar a pessoa, né? A gente tem que mostrar que ele também era importante, mas tudo também no seu tempo, porque a gente já tinha gente que estava lá atrás, muito tempo num brinquedo, que a gente tinha que dar oportunidade para um brinquedo novo, que ele vai chegar e ele é a pessoa certa que poderia trabalhar lá, pelo melhor desempenho que ele já teve em qualquer um dos brinquedos, até o patinho mesmo, Jumbinho. A gente vê que ele é atencioso com as crianças, por que você não pode colocar ele num brinquedo radical? Pode, né? Eu me lembro disso porque quando eu entrei, o Robson lembra, eu entrei, o Robson me levou pro povo o primeiro brinquedo, mas depois teve um dia lá de fim de semana, que é o Olhorista, que eu fiquei no carrossel com o César e o Bruninho, então, normal, entendeu? Onde mandar tinha, né, mano? Entendeu? Fazia o 18 dentro do carrossel. Dentro do carrossel, lá no meio, mano. Porque eu aprendi que quando eu entrei, eu queria trabalhar no Superjet, mas eu não entrei para trabalhar no Superjet. Eu já imaginei que eu ia entrar para trabalhar no Superjet. Mas não, eu fui para onde? Eu fui para uma lanchinha. Eu fui para um carrossel patinho, né? E nunca entrava aquilo na minha cabeça que não era o que eu queria, era o que a minha chefia passava para mim. Até entrando aquilo na minha cabeça, foi entrando, aí eu consegui chegar no Superjet, depois eu fui vendo que eu não sou dono daquele brinquedo. Eu realizei o que eu queria. Mas agora eu tenho que ter oportunidade, e comecei a pôr na minha cabeça, que agora eu quero ser o curioso, eu quero conhecer tudo. Foi o que eu fiz, no presente eu conheci tudo, desde buraco de montanha encantada, saber para que serve aquele botão, e fui me informando de tudo, né? Até trabalhar numa cabine de som. Eu não me arrependi de nada do que eu fiz. Se eu fiz errado, eu não fiz. Eu só sei que eu matei minha curiosidade. De tudo que eu tinha vontade de carimbar, né? Eu lembro que chamaram a minha atenção porque eu peguei o carimbo da mão de um outro menino para saber como é que carimba. Eu fui aprender, eu queria achei tão bonita a pessoa ser carimbada, é muita emoção de ter um carimbo. Legal. Mas é um carimbo que não era um carimbo de tinta, era um carimbo invisível. Né, que antigamente o carimbo, você carimbar, você não sabia o que tinha ali, né? Você só vai ver quando você enfia a mão debaixo da lâmpada negra, que você vai ver que era um carimbo invisível, né? Então a emoção já entra dentro de uma portaria, você já tem aquela emoção dentro da portaria, você está entregando seu passaporte, né? E você está sendo carimbado para você brincar em todos os brinquedos que você está lá dentro do parque. E corra que se salva quem for na melhor atração. Qual que era a melhor atração? As maiores, né? Era o Lupin, era o Colossus, era Superjet, que era o top dos top. Sim. E foi. E na nossa época era o Boomerang, né, André? Turbo e o Boomerang, Turbo Drop. Lupin. Evolution, né? Evolution também. O Evolution era o mais radical, né? Da galerinha dos 16, 17 anos, era só Evolution. Eu não sei o que era mais radical, porque era tantos brinquedos bons que era o que você chegar primeiro para você pegar, né? Mas assim, eu acho que os brinquedos eram tão grandes que eu não sei mais o que era radical, o que era mais... Era o que você chegar primeiro, né? Tá perto de você da portaria. E também tinha aquela outra modalidade, Nilson, que era tipo, vamos puxar lá da época do Robson. Superjet lotada, Colossus lotado, e os equipamentos menores, tipo um Hang Ten vazio. Só que quando chegava à noite, aquela iluminação do Hang Ten, uma iluminação do próprio povo mesmo, o equipamento lotava e esses mais radicais ficavam mais vazios. Sim, então também tem esse lado também, né? Verdade. A própria iluminação do parque já era uma emoção também, né? Era outro parque à noite, né?
Totalmente Eu diferente. lembro, eu lembro quando a gente encerrava o parque e tudo, eu queria fechar o parque, eu queria desligar a iluminação quase 10 horas da noite. Às vezes a gente ia embora às 8, né? O parque fechava às 8. Eu saía o último. Então eu falei, bom, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer de escritório, prancheta, fechamento dos equipamentos, porcentagem de cada equipamento. Aí eu falei, agora eu vou desligar um por um. E era automático. Você já entrava na cabine com aquele montaréu de chave, bolo de chave, você sabia que cada chave daqui era do seu equipamento. E não precisava nem ter identificação, não. Você já conhecia a chave porque você era automático, você vivia com aquela chave, né? Tanto para abrir como para fechar os brinquedos. E era muito legal, porque o pessoal estava indo embora, e estava vendo toda aquela iluminação acesa. E aí, quando se fechava, parecia um cemitério, né? Parecia assim, poxa. Porque era mesmo. Igual tá hoje. Dava um vazio, né? Igual E tá hoje. um breu total. Igual tá hoje, né? Infelizmente. É. Né? Mano, mas que da hora. Muita saudade. Muita, Ô, Robson, é muita lembrança. ó, esses dias, infelizmente, né, faleceu o Erasmo Carlos. Eu vi que você postou um vídeo lá da época que ele foi no Play Center. Você lembra disso? Como é que foi? Ele era do grupo do Balão Mágico, né? O grupo do Balão Mágico, naquela época, era da Globo, se eu não me engano. Foi da Globo, né? E ele era da Som Livre. Então ele tinha lançado essa música pro Balão Simoni, Jairzinho. E aí ele quis lançar a música dele lá no Play Center. Ele foi lançado lá. E aí, desse lançamento do CD, CD não, na época era disco de vinil, né? Aí, como já estava também um auge do Balão Mágico, eles gravaram lá pro programa do Balão Mágico. Que legal, mano. A Simoni, ela frequentava muito aquele parque. Simoni, o Jardim, eles eram fanáticos aquele parque, né? Um dia eu cruzei com a Simoni, né? Aí ela não lembra, que artista é meio complicado. Aí eu falei assim, Simoni, eu lembro de você quando você era muito criança, você e o Jairzinho, vocês não saíam daquele Superjet. Ela falava, eu frequentava mesmo o Superjet. Ela falou assim, mas você era o quê? Eu falei, eu trabalhava lá. Né? Ela falou, nossa, como que é a coisa, né? Eu falei, pra você ver. Né? Aí eu perguntei do Jairzinho, o Jairzinho na época tava meio desaparecido, por causa do falecimento do pai dele, né? Então ele tinha outros, ele não cantava muito. Mas, assim, muitos artistas assim que não saía de lá quando era pequeno, né? E aí que você se vai caindo na real, você tá velho, né? Tá velho. Tá passando o tempo, né? Até mesmo, tem um filme, eu não sei se o André já viu esse vídeo, que os Trapalhões gravaram lá, um filme. Ah, sim. Né? Acho que é um ladrão, eu não sei, o herói Trapalhão. Eles entravam no Museu de Cera lá. Isso, Museu de Cera. Como é que foi essa época aí, Robson? Tinha um Museu de Cera no parque, cara. Olha que da hora. O Museu de Cera era muito difícil também para limpar, né? Era um cheiro de bolor lá dentro. Né? Mas, assim, ele também é muito interessante, né? Porque a gente às vezes até ficava com medo, parecia assim que era ser humano que estava ali dentro mesmo. Parece que os olhos deles, assim, era de aquelas bolinhas de gude e estava te olhando. Você olhava assim para cima, parece que ele estava te acompanhando mesmo lá dentro do cenário. Nossa. E o pessoal às vezes não tinha muita paciência, não, porque eles queriam brincar, eles não queriam entrar dentro do Museu de Cera, assim, né? Mas assim, aquilo também foi o auge, né? Tanto para filmes, né? Principalmente os Trapalhões, como muitas coisas rolavam ali, né? Aonde que era o autopista, a gente tinha um restaurante que era o Faroeste, ali teve muitos filmes também, muitas filmagens ali, onde que era o autopista ali do lado da Casa Bonanza. Bonanza? Nossa, cara. E tanto que eu também tinha aí depois tinha a fazendinha ali da Maria Fumaça, né? Era tudo um cenário mesmo, né? Tinha o Faroeste, tinha o Bonanza, tudo, a área 1 ali era tudo cenográfico mesmo, né? Sim. Aí depois você atravessava do lado de lá do rio, aí já tinha a Monga, com aquele castelo muito lindo, né? E aí depois tinha o labirinto, aí tinha a casinha das crianças perdidas, né?
também era bem temática, né? Então tudo era temático, né? A Montanha Encantada era bem temática, a área do restaurante colonial ali, onde era o show dos ursos, tudo temático, né? Parecia assim, um Projac da Globo, né? Você não acreditava que aquilo ali era de verdade, mas no Play Center era, e o do Projac era tudo cenário, né? Mas assim, era um encanto, né? Era tudo assim, uma coisa assim que, às vezes, se você pudesse voltar atrás ou pudesse fazer um igualzinho com tudo que a gente tinha e perdeu do Play Center, você faria, mas, né, não vou falar que é impossível, né? Mas assim, dá para se fazer, né? Porque hoje em dia a gente vai ter que guardar isso tudo em foto mesmo, em relíquias, porque foi um momento, né? Foi um momento. A galera daquela época aproveitou bem, viu? Né? A galera dos anos 80, meio Play Center ali, ó. Nossa, é mágico, cara. Eu até falo com meu irmão, ele trabalhou lá, acho que foi 3 anos, né? Ele operou o Labamba, ele falou que inaugurou o Splash. Ele falou, quando eu ficava lá não tinha nem aquela casinha ainda. O cara ficava lá em cima, não tinha casinha, ele ficava sentado lá na... Né, Robson? Não era nem banco, ele tinha que ficar em pé. Ele tinha que ficar em pé. Era um sacrifício, meu. Tudo era sacrifício. Eu trabalhava muito tempo em pé também, lá em cima, no Superjet, olhando para cima. Aquele frio da Marginal, né? Aquele frio da Marginal. A gente sofria muito por causa do clima lá, né? Não tinha moleza, não. Verdade. Não tinha moleza mesmo. Fazia sol, fazia chuva. A gente tinha que trabalhar. Apesar que com a chuva a gente era bem mais, assim, um pouco mais sossegado, porque a gente parava, né? Mas depois a gente foi vendo que os brinquedos foram mais se modernizando, estava tendo mais segurança, aí foi se liberando um outro para uma chuva mesmo, não tinha risco, né? O tornado mesmo, achava que era um perigo de não funcionar os freios do tornado. Eu quase levei uma advertência porque eu fui continuando operando o tornado lá na chuva mesmo, não tinha risco, né? Aí depois que os engenheiros, o engenheiro Araújo, ele foi lá, avaliou mesmo que dava para se funcionar um brinquedo na chuva. Sim. E aí a gente entrou naquele consenso que com chuva ou com sol, o show não pode parar, né? O show sempre tem que ser com chuva ou com sol e né, a não ser que é um caso muito extremo assim para parar, como uma manutenção, quebrou isso e fora isso não pode parar, né? E o gostoso também era esse final de ano, que era uma época assim que a gente trabalhava muito, porque tinha festas das empresas. É verdade. 30 festas de empresa, todo final de semana ou toda semana tinha uma empresa, era o Banco Comind, era o Banco não sei o que, era as lojas Arapuã, era tudo tinha festa, tudo. Então, a gente via essas crianças com brinquedos que eles faziam lá dentro, né, de festa. Aí a gente decidiu até fazer uma nossa também. A gente tinha o nosso momento de o Play Center fechar só para nós, né? Para só ter nós mesmo. Então, foi um momento muito bacana, né? E o passaporte? Lembra o passaporte grandão? Era aquele grandão, né? Na época. Eu passei por vários momentos desse passaporte, né? E depois também foi se modernizando, né? Hoje eles estão tudo digital, né? Pode ver que a maioria é digital. E o passaporte era bonito, né? O próprio passaporte também. Você pegar um passaporte assim, você já se emocionava. Nossa! E aí você vai perder ele porque ele vai ficar na portaria, né? Ele vai ficar na portaria. Porque aí, mas em compensação, você ganha um carimbo por aquilo, né? E nós não tínhamos hoje, o que a gente tem hoje, você poderia tirar foto, você poderia imprimir, você poderia fazer... Você comprou o passaporte e você não veja a hora de você não dorme para você ir de excursão, para ir trabalhar, para ir para se divertir. Você não dorme. A emoção é tanta que você não vê a hora de chegar. E o cansaço deles era tanto que eles não tinham cansaço, só se cansava mesmo na hora de ir embora, né? Que aí se desmaiavam mesmo, que aí teve um final mesmo e
e não aceitavam, né, que a gente fechasse. Quando eu falava assim, ó, já fechou o último da fila mesmo, ninguém aceita, né? Porque se deixasse, eles ficavam lá até, né, ficava até a hora Ô, que Rob, desse mesmo. nos anos 80 já tinha replay? Não, Não? não. Ah, O replay também lançou por causa desse momento de chuva, aí teve alguns, vários motivos, né, que lançaram esse replay aí, e deu certo, né? Porque o pessoal, a gente também estava perdendo muita gente, porque foi mudando a gente vai tendo as nossas crises do país, as suas mudanças de valores, de moeda, e aí a gente vai perdendo a clientela, né? E para a gente também não perder, foi te dada a ideia também de inventar esse replay para voltar próximo mês, né? Porque o Play Card também era caro, né? O Play Card não era para qualquer um que poderia comprar o Play Card, era carinho. Mas assim, depois do replay a gente foi vendo que o pessoal foi gostando e todo mês a gente dava os replays e já esperava para o próximo mês ou por 3 meses ali, já calculando o que foi vendido de passaporte das empresas. E a gente tinha tudo um layout de número de públicos do dia, do mês, do ano, pelas datas de vencimento dos passaportes, tudo era calculado, tudo era programado. sim. Dificilmente dava errado os cálculos deles, né? A gente já sabia a quantidade de pessoas que a gente ia trabalhar naquele dia, né? Se preparava, contratava mais gente para algum evento especial, Sim, né? sim. É muito legal. Quando vocês falaram que vocês nunca imaginavam de monitores, era tudo operadores. E aí a gente brigava muito para estar chamando o maior número de horistas, né? Que são aquelas pessoas que ganhavam para trabalhar no final de semana, né? A gente tinha funcionários lá que era assim, era como é que se diz? Uma pessoa importante para a gente, porque são anos que a gente trabalhava muitos anos de final de semana com a gente, Sim. né? E aí a gente, sabe, tinha contato, falava, tinha que implorar para ele não faltar, para ele vir. Mas ele já vinha automático, a gente nem se preocupava, porque ele já tinha experiência como um operador também. E aí nós deixávamos ele também, dependendo da pessoa, a gente, pelo tempo que ele tinha, a gente deixava ele pegar nos brinquedos. Ele era um operador normal, estava numa cabine porque ele tinha uma experiência também, né? E era legal Diga. na época que a gente entrava, né, horista e já vendo os mensalistas, já tentando fazer um bom trabalho para ser efetivado e mudar o uniforme, colocar o CAC, né? Da época que eu entrei, era muito legal isso aí. E sabe o que eu ia perguntar? Assim, nisso depois eu já, no gancho que eu ia falar do Magic Motion, que virou o Magic Motion, mas era o Cine 180, que era a tela grande, lembra? Só ficava em pé. Queria que você falasse um pouquinho depois disso daí também. Mas em relação à troca de uniforme lá, o mensalista, quando era efetivado, como é que era? De horista para mensalista. Né? Então, era muito difícil a gente contratar também até os horistas, porque os horistas, eles faziam faculdade, eles já tinham o seu trabalho fixo deles em outras empresas. Sim. E eles estavam lá só assim para uma ajuda de custo, né? Uma ajuda de custo deles mesmo. Assim, às vezes tinha alguns que não queriam nem para ficar em casa mesmo, porque às vezes não queria ficar em casa para o pai não ficar enchendo o saco, né? Então, aí eles ficavam lá com a gente, né? Agora, de uniforme, eu não lembro dessa troca do uniforme. Eu só sei que os que queriam já ser efetivados, a gente sempre tinha vaga. A gente efetivava eles, né? Efetivava eles e dava uniforme como todos que já estavam lá, né? Então, eu passei por tantas mudanças de uniforme que, assim, que falar especificamente das cores, de por que era colocado, eu só não sei explicar. Eu só sei que cada um tinha a sua cor de uniforme do departamento. Aí, quando entrou a Vânia Bressani, que foi gerente geral também lá do parque, aí que depois ela inventou aqueles laranja e ficou padronizado para todo mundo, né? Muita gente não gostou, porque tinha muito laranja com pink, e aí era muita picuinha, muita
tiração de sarro, que os funcionários pareciam lixeira, porque é a mesma cor da lixeira. Enfim. E depois virou Smurf. Tudo azul. Depois já não foi do meu tempo. Esse já é depois de 2000, né? Eu já não sei como é que foi a história desses Smurfs aí. Mas assim, eu não me queixava muito pelas cores, não. Eu me queixava muito pela qualidade. Sabe? Eu ficava muito bravo por causa das qualidades. Eu cheguei a trabalhar, quando eu entrei lá, eu trabalhava com aquelas congas, sabe? Conga mesmo. Conga. Nossa. Aquilo pedia um chulé insuportável no vestiário. E você tinha que estar com os bicos sempre limpos, branquinho, porque você suja o bico da conga, né? E a conga, às vezes, você fica tanto querendo lavar para deixar branco a sola e o bico dela, que aquilo vai se desbotando, né? Aí a gente usava aquelas calças da Westop. A Westop era o top do top, né? A gente usava aquelas calças, mas também toda a lavagem ia desbotando. Você ficava com a calça mais branca quase do que azul marinho, que desbotava, aí ficar colocando sal para não desbotar. Mas quando a gente chegava na época, já está no limite, que tem cada peça de roupa tinha o seu prazo, né? Acho que a camisa era 6 meses, o tênis era tal mês. A gente, quando pegava aquele uniforme assim, você saía do almoxarifado feliz. Né? Agora você tá limpinho, tá novinho. Você até entrava no parque com vontade para o pessoal ficar te olhando, você tá todo uniformizado. Né? Então, esse uniforme, eu ficava muito bravo pela qualidade. Né? As blusas eram umas blusas fininhas, que você tinha uma lã acrílica ali que não servia para nada aqui. E se você colocava outro embaixo, você virava um inflável, sabe? Tava feio. Era tão saco de osso, que você engordou. Tanto que você pôs tanta blusa, daquele frio, a blusa esticava, né? A blusa esticava, porque a blusa é de nylon. Não, eu gostava, às vezes, quando tava à noite, né, colocar a blusa pra ficar mais forte. Os caras respeitam a gente, né? Mas os uniformes, os melhores uniformes, quanto mais grosso, era melhor. Verdade. Né? Porque esses laranja aí, eu gostava, não vou falar que eu não gostava, eu gostava porque era fácil de lavar. Né? Era super fácil. Eu não tinha época, né? Na época, mas assim, você lavava ele, você jogava de graxa, você já lavava ou jogava manteiga ali, você limpava ele facinho com o tecido dele. Sim. Né? E seca rápido, e secava rápido, né? Às vezes eu não tinha tanto uniforme assim. Às vezes eu usava molhado, eu ia trabalhar com ele molhado e secava no corpo. Aquele sol escaldante da marginal, vento, sol, né? Então ele ficava laranja bonitinho e quando foi secando ele vai ficando mais clarinho. Então, né? Então eu já passei por muito uniforme. Sim. Então, aí, assim, a gente já tá no finalzinho, mas assim, a dúvida, depois o André tem a dúvida dele pra fechar, então do Cine 180 lá, naquela época ficava em pé, aí trocou por modernização mesmo ou porque teve algum acidente, algum incidente com o aparelho? Quebrava? Então, na época ele tinha um motor, né, até trabalhei com ele lá em Blumenau. Ele era assim, como se fosse um container daqueles igual de navio, que é onde que fica o projetor. E aí ele tinha um motor que ele vai inchando aquele balão. Era um balão, como se fosse um balão, aquela coisa redonda. E aí ele vai enchendo, né? Aí tinha a tela branca na frente, o projetor, aí o pessoal ia entrando na hora da atração e estava sempre, é como se fosse aquele balão inflável, pula-pula inflável, está sempre enchendo lá o motor. Aí depois colocou também uma estrutura geodésica e continuou, acho que depois de Cine 2000, virou Cine 180 graus, com aquela estrutura geodésica. Aí virou fixo mesmo aquela lona, né? Sim. Aí foi mudando os filmes, porque os filmes foram já progredindo, virando, né, as fitinhas lá foram já modernizando. E os próprios operadores também eram diferenciados, né? Não era operador normal, eles tinham a lei deles, o sindicato deles era outro, eles trabalhavam menos horário, né? Eles tinham um outro departamento.
porque ele tinha até outro registro em carteira, né? Ele era operador de cinema mesmo. Ele ganhava como se fosse aquele funcionário que trabalhava na cidade como projetista, né? Legal. Então era bem diferente dele. Mas era funcionário do Play Center, mas tinha um sindicato diferente deles, né? Sim. E depois que já, como foi tendo essas mudanças, aí aproveitou essa mesma estrutura e colocou o Maximotion, né? Que juntou do útil ao agradável no cinema, 3D, na época foi 3D que entrou no país, e era uma coisa diferente, né? Só que aí ficou uma concorrência muito junto com o Beto Carreiro World, porque na mesma época que entrou no país isso, o Beto Carreiro também entrou com esse Maximotion. Aí até o nome, parece que deu confusão com direitos autorais do mesmo nome, aí tivemos que mudar o nome, né? Que antigamente era, eu não lembro o nome, eu sei que o nome que estava... Não, do próprio Maximotion. Tá. Né? Ele de Maximotion virou Magic Motion. Magic Motion, isso mesmo. Ele entrou com o Magic Motion junto com o Beto Carreiro. E aí o Beto Carreiro não quis, que acharam que ali é um direito dele, foi aquela... Não foi briga, porque o Dr. Marcelo não tinha briga com o Beto Carreiro. Sim. Aí a gente, com os direitos autorais, colocou o Magic Motion. Era bem lembrado, é isso mesmo, o André. Porque é muita informação e algumas coisas... Eu sei por causa que a minha esposa, ela trabalhava no Magic, né? E o e-mail dela tem Magic até hoje. Legal. Eu lembrei disso aí. Tá vendo? É isso mesmo. É bem isso aí mesmo. E com o Magic Motion, infelizmente, estamos chegando no final, né? Considerações finais, né? Isso que é bom e gostoso acabar rapidinho, né? Considerações finais, André, com o Robson, nossa lenda do parque. Cara, só queria agradecer aí mais uma entrevista lendária aí que vai ficar registrado para todo mundo aí. Robson Rodrigues, muito obrigado pela sua participação na segunda parte. Estou honrado de ter participado, porque é muita história de saber de bastidor, principalmente na época que eu brincava, né? Que eu era pequeno ainda. Então, muito obrigado mesmo, viu, Robson? Imagina, prazer foi todo meu para conversar. E o que precisar, eu estou sempre aqui. Não vou deixar morrer enquanto estiver vivo. Né? O que eu me lembrar, eu estou aqui. Eu que agradeço a vocês aí pelo convite e sempre estou aí. Opa! Obrigado mesmo, André, Nilson. É isso aí, eu também agradeço, Robson, sua participação, né, na parte 2 aqui do nosso Playcast no ar, né, a galera aí que está acompanhando, não esqueça lá de curtir, né, se inscrever no YouTube lá, acompanhar também no Spotify, na Deezer e também lá no grupo no Facebook, né, o Play Center, Playcar e os funcionários visitantes, sempre a gente está colocando alguma coisa da época, né, Robson? Sempre, né, André, a gente tem muita coisa. E que vocês tiver também, pode adicionar lá pra gente matar a saudade, né? Beleza? Então é isso aí, galera. Foi então esse episódio 43. Vamos pro próximo, né? André, Robson, ótima noite pra vocês. Muito obrigado, viu? Tchau, obrigado. Tchau, tchau.